Alô, meus amigos, de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui na nossa queridíssima Bodega do Sertão, né? Que eu digo sempre que quando a gente entra aqui, a gente entrou no sertão. É isso a sensação que nos dá por tudo, pela decoração, pela comida, pelas pessoas que nos servem, por tudo. As pessoas se sentem dentro do sertão. Eu estou com uma pessoa aqui que conhece tudo isso, de agreste, sertão, etc. Não tem a menor dúvida, porque tem que conhecer. O nosso vice-governador, nas funções também de secretário de Educação do Estado, Luciano Barbosa. Que coisa boa. Quanto tempo que eu não tenho esse prazer. Quanto tempo, né, Geraldo? Não é? Parece até que eu te fiz de propósito, deixei passar um ano da gestão. Exatamente. Tomou um bocado de tempo já, que a gente já conversou. Já tivemos assim conversa acerca de Arapiraca, época em que já fizemos eu programa era prefeito de lá, fizemos programa lá, conversamos um bocado, é sempre um prazer estar conversando com você. Obrigado. Você tem entrevistado muita gente, eu acho que cada entrevista que você faz, você vai universalizando, né, na sua cabeça os problemas do Estado, do Brasil, porque é um aprendizado, cada entrevista diário, cada entrevista, eu acho que aí você tem essa facilidade, porque a diversidade de pessoas que você entrevista é muito boa. Entrevista o nosso amigo Cacá, entrevista outras pessoas que são importantes aqui, como gestor público no estado de Alagoas, e o seu programa então é bastante instrutivo por isso. E para a gente é bom, porque o gestor público ele tem que estar sempre prestando contas à sociedade. Não tenha dúvida. E a única forma de prestar contas é vir à mídia e aos programas, assim como um programa seu de grande audiência, que a gente possa conversar com a sociedade. Possa conversar francamente, sem pressões. Exatamente. Não tem... Informalmente. E também nós não somos só acerto, né? Nós também temos problema, temos erros que cometemos. O difícil, o ruim é quando você comete um erro e não quer reconhecer. Ou então quando você persiste naquele erro, achando que está abafando. Mas quando você está aberto à discussão, quando você gosta de ouvir as pessoas, quando você se permite a discutir com os outros a possibilidade de novos caminhos e novos horizontes, a gente cresce todo mundo. Por isso que eu vim aqui conversar um pouco contigo. Eu quero que você venha muito, porque isso tudo que você falou é um grande aprendizado também. Eu aprendi isso, que é um grande aprendizado para o nosso telespectador. Essa possibilidade dele conhecer o gestor público de outra maneira. De uma maneira informal, sem aquela coisa da pergunta feita, de nada disso, que você sabe que não é meu estilo. Eu acho que isso é o traço mais característico e original do teu programa, né? Porque vai deixando a gente tão à vontade que no final das contas a gente tem uma relação de proximidade maior com quem está assistindo a gente. Não tenha dúvida. Do que se a gente estivesse fazendo aquela entrevista maçante, não é? Com toda aquela formalidade, com os padrões, né? É verdade. Então eu digo acho uma coisa, meu amigo Luciano Barbosa. Desde aqueles tempos de prefeito de Arapiraca, os tempos em que foi ministro da Integração Nacional, não foi Integração Nacional? Integração Nacional, que agora vice-governador do Estado, com uma das mais difíceis missões que o governador pode entregar ao seu vice-governador, numa enorme demonstração de confiança. Você é o secretário de Educação desse Estado, essa coisa primordial que nós tanto precisamos e que eu tenho certeza de que uma grande parte desses nossos telespectadores está confiando em você para mudar o perfil dessa educação. Como é que você se sente? Primeiro é preciso reconhecer que não é fácil, né? Não. A gente não pode ter a soberba de achar que fazer educação é coisa fácil. Não é fácil no Brasil, não é fácil no Nordeste e muito menos em Alagoas. É verdade. Os indicadores, todos sabem, não adianta a gente conversar sobre a realidade do Estado de Alagoas. Com certeza. Que é uma situação muito, muito complicada. Mas eu quero dizer a você o seguinte: primeiro, a gente tem a vontade política do governador. O governador coloca como uma prioridade absoluta resolver o problema da educação do Estado de Alagoas e avançar muito nesse sentido. E com isso, com alguns focos bastante definidos dentro daqueles ciclos que são os ciclos da educação do Estado de Alagoas. Segundo, a gente tem tido assim a sorte
de contar com um grupo de técnicos muito bons. Muito bom isso. Muitas vezes as pessoas não reconhecem o trabalho do servidor público. E muitas vezes as pessoas não estão dentro da máquina pública para perceber o esforço que o professorado, mesmo com todos os problemas, o esforço que o professorado tem tido para não ter sob seus ombros, não pesar esses indicadores que o Estado de Alagoas possui. Então, eu tive essa sorte de ter a vontade política de um lado e de ter um conjunto de servidores engajados, querendo respirar um caminho, querendo encontrar um caminho que pudessem todos trabalhar para que melhorasse a educação do Estado. Então, veja bem, Luciano, você tem, em princípio, mais 3 anos pela frente, em princípio. Pode ser que tenha mais 7. Ou pode ser que não tenha nenhum. Ou pode ser que não tenha nenhum, não importa. O que importa é o seguinte, vamos falar desses 3 anos. O que você consideraria que são os seus caminhos de planejamento, os caminhos de planejamento do governo nessa afinidade que existe entre você e o governante maior? Essa é uma boa pergunta, porque a primeira questão é definir que eu não sou secretário de educação da rede estadual. Eu sou secretário de educação da educação do Estado de Alagoas. Perfeitamente. Então a minha responsabilidade é com o conjunto da educação que é ofertada a qualquer cidadão que mora no Estado de Alagoas. Muito bem. Desde da creche até a pós-graduação, o doutorado que ele possa estar fazendo em alguma universidade. Então, nesse sentido, o maior problema e a maior dívida social que nós temos é com o analfabetismo. Com certeza. Não é verdade? Agora, é preciso definir esse analfabetismo, dividi-lo em 2 frentes. Ok. A primeira, nós não podemos continuar fabricando analfabeto. Muito bem. Então temos que trancar a torneira que pinga o analfabetismo. Onde é que a gente faz isso? Dentro da escola. Escola não é lugar de analfabeto. Muito bem. Escola é lugar de aprender a ler, escrever, contar. Então nós temos que fazer o quê? Ajudar os municípios para que no ensino fundamental a gente consiga fazer com que a criança se alfabetize na idade certa. Então a alfabetização na idade certa, a criança de 7, 8 anos de idade tem que estar sabendo ler, escrever corretamente. E tem que ser a coisa, né? É isso que nós exigimos para os nossos filhos. Com certeza. Se você ou eu colocar um filho numa escola e com 7, 8 anos de idade ele não estiver sabendo ler e escrever, você tira da escola. Lógico. Coloca logo em outra. Por que eu desejo isso para o meu filho e não desejo isso para o filho dos trabalhadores? É lógico. Eu tenho que desejar que a rede pública produza uma qualidade de ensino que é aquela que eu gostaria de ter para o meu filho. Perfeito. Então, a primeira questão é, a gente precisa alfabetizar a criança na idade certa. Com isso, a gente está apoiando os municípios, no sentido de que os municípios possam produzir uma qualidade de educação, porque eu falo município, porque nós só temos 5% das matrículas do ensino fundamental 1, Perfeito. que é aquele onde a criança vai ser alfabetizada. 95% dessas vagas, elas estão com os municípios. Então, eu estou falando mais propriamente para o município, esse processo de alfabetização, porque é ele que isso conta mais especificamente. Então, nós temos que apoiá-los para que isso aconteça, incentivá-los para que isso aconteça. Muito bem, agora me permita interromper. Isso nós fazemos em 2 frentes. Vamos lá. A primeira, a gente precisa incentivar o município, e uma das formas, conversei com o governador agora, para que a gente já comece a fazê-lo, é a gente distribuir o recurso público de acordo com a qualidade da educação que cada município está fazendo. Então, o ICMS, por exemplo, 25% do ICMS que o Estado arrecada, constitucionalmente, vai para os municípios. Isso. Esses 25% é dividido 75% pelo valor adicionado, ou seja, pelo que o município produz, e os outros 25% por população. Perfeito. Nós estamos propondo mudar esse critério.
Esses outros 25%, nós queremos que pelo menos de 10% a 15% seja distribuído pela qualidade da educação que é feita no município. Que é apresentada pelo município. Apresentada pelo município, com indicadores que podem ser indicadores nacionais ou indicadores que nós criemos aqui no estado de Alagoas. Seria muito melhor começar por aí. Então, é por aí. Estimulante. Exatamente. Muito bom. Então, essa é uma forma que nós estamos encontrando. A outra, já existe o PENAIC, que é o Programa Nacional de Alfabetização das Crianças na Idade Certa. Ok. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que apoiar os municípios no sentido de que eles consigam ter uma formação continuada dos seus professores e tenham um foco mais dirigido para essas crianças que estão chegando, para que elas, está provado, quando a criança aprende a ler e escrever, todos os horizontes se abrem para ela. Perfeitamente. Ela começa a ter o hábito da leitura, ela começa a gostar de ler e ela vai querer crescer através da leitura. É fundamental. Quando você perde esse time, quando você não alfabetiza na idade certa, ela começa a se sentir uma criança recalcada diante das outras que já sabem. Perfeito. E passam a se excluir. Exatamente. E futuramente nós temos um problema, que é o problema de como reincluir essa criança no processo educacional, na formação e na escolarização. É verdade. Então, por tudo isso, é que eu acho que essa é uma primeira questão, que é a questão de você alfabetizar a criança na idade certa. Okay. A segunda é você acabar com o estoque de analfabetos. Sim. É você ter um programa específico para resolver o problema da dívida social, muito bom, que é a quantidade de analfabetos que nós temos, que é muito grande, é a maior do Brasil, no estado de Alagoas, de maior de 15 anos de idade, que chega a ser quase 22% da população. E que gera a criminalidade que nós sabemos. Exatamente. Se você for no presídio, a maioria esmagadora é de pessoas que não têm escolaridade. Muito bem. A partir disso, eu estive conversando muito essa semana com o presidente da AMA, né, o Marcelo Beltrão, que é um prefeito também. E muito dedicado à educação. Muito dedicado à educação. E uma das grandes reclamações dele é exatamente, e é isso que eu quero lhe perguntar para você responder no segundo bloco, é a questão da municipalização da educação quando ela foi feita. Ela tinha um princípio correto e depois se desgastou, porque os municípios se sentem órfãos da União em relação àquilo que eles precisariam para tocar a educação. Exato. É a colocação do presidente da AMA, você responde logo depois dos comerciais, ok? Ok. Ok, vamos lá, gente, lembrando a vocês daquele lançamento que é o Riacho Doce Beach Residence. Apartamentos 303, todos voltados para o mar, que serve para solteiro, para casal sem filho, para idoso, para veranista, para investidor, para o que você quiser, tá? A loja da Algás Conforto, aqui no Passeio Estela Maris, para você aprender o que é o gás natural, para que serve o que a gente chamava de gás natural, que agora é gás encanado. Você vai lá na loja, você vai ver que não foi feito só para fogão. Tem tanta coisa lá dentro que você nem imagina, ok? A outra é a Ecoprime, que é aquela loja magnífica ali depois do Palato, onde você entrega o seu carro para ser lavado. Eles utilizam meio litro de água, ecológico. E o carro sai que parece que saiu de fábrica. É uma coisa maravilhosa. 21 anos, maioridade da Isabel Pinheiro, do seu buffet Isabel Pinheiro, do buffet da Isabel Pinheiro. Maioridade dela. Muito bom. E esse querido Bodega do Sertão, que Deus me livre. Voltamos já, continuando a nossa conversa com o vice-governador do Estado, Luciano Barbosa, também exercendo as funções de secretário de Estado da Educação.